Muito bem, bem-vindos novamente. Vamos então aqui para o nosso tópico 1.6, que diz respeito aqui às causas dos conflitos. Nós já fomos, no fundo, abordando muitas das causas destes mesmos conflitos, está bem? Mas fica aqui uma apresentação única e exclusivamente sobre esta temática, para que também depois na atividade possa verter sobre este tópico em concreto. Portanto, no fim desta apresentação e da própria atividade, é esperado que vocês consigam identificar então as principais causas do conflito num contexto profissional, que consigam reconhecer os fatores pessoais, relacionais e organizacionais associados ao conflito, compreender como é que a comunicação influencia no fundo as situações de conflito e refletir sobre algumas estratégias preventivas. Portanto, já vimos aqui, mas reforçando, os conflitos podem surgir por diferentes motivos, não é? E fazem parte destas relações humanas e profissionais. Já usei aqui a expressão do inevitáveis, portanto, estes conflitos são efetivamente inevitáveis nas nossas relações, quer sejam pessoais ou profissionais, profissionalmente falando ainda mais, não é? Porque há muitas das decisões que têm que ser tomadas tendo em conta aquilo que é a nossa organização, tendo em conta a nossa equipa, portanto já não deixa de ser aqui uma questão pessoal, não é? E já passa a ser aqui uma questão mais de grupo. Portanto, estes conflitos acabam por, obviamente, agudizarem-se por esse mesmo motivo. Portanto, na maioria das situações, o conflito resulta desta combinação de fatores, não é? E não apenas de uma causa isolada. Portanto, desde logo as falhas de comunicação, okay? Mal-entendidos, interpretações erradas, mensagens contraditórias, que aumentam aqui muitas vezes esta tensão. Eu julgo já ter aqui referido, mas para quem possa ter passado, não é? Eu numa outra apresentação já fui referindo isto, que se tivéssemos aqui uma balança, não é? E pudéssemos aqui quase medir ou pesar a quantidade ou a percentagem, não é? De situações em que a comunicação seria o principal ingrediente, não é? Para estes conflitos, provavelmente relativamente a outro tipo de critérios iria ficar aqui com uma boa pontuação, porque efetivamente muitas vezes são estas dificuldades de comunicação que geram estes mesmos conflitos. As diferenças de valores e opiniões, e muitas vezes não têm a ver com diferentes valores, mas sim com a forma como nós hierarquizamos esses mesmos valores. Portanto, cada pessoa acaba por possuir experiências, crenças, prioridades e formas de pensar muito próprias, não é? Tendo também aqui muito por base a sua história pessoal e até mesmo o seu histórico profissional. Estas diferenças podem gerar aqui algum desacordo e alguma tensão relacional. Muitas vezes existem também expectativas que não são correspondidas. Portanto, o conflito pode muitas vezes surgir destas expectativas que não são claras, destas necessidades que muitas vezes não estão satisfeitas e desta percepção de injustiça que eu possa sentir relativamente àquilo que é a minha dedicação, por exemplo, no meu trabalho e, portanto, a minha remuneração, imaginem, não se coadunar com aquilo que é a minha produtividade, ao contrário de outro colega que, por exemplo, pouco faz e que acaba por ter esta compensação. E, portanto, eu posso ter esta percepção aqui de injustiça por esse mesmo motivo ou por outro tipo de regalias que não a remuneração, como é óbvio. Esta competição por recursos que também já aqui fomos falando, portanto, estes recursos limitados, como a questão do tempo, dos materiais, do espaço, do próprio reconhecimento profissional, e parece-me que cada vez mais, não é, importa nestas questões mais profissionais este reconhecimento profissional, este direito ao descanso, este direito ao equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. E portanto são muitas vezes
não é? Isto voltando aqui aos recursos, é muitas vezes esta competição pelos recursos que pode efetivamente aumentar esta rivalidade e esta mesma tensão entre as pessoas, ou até mesmo entre as próprias equipas ou departamentos. Também já falamos aqui de emoções e de stress e vamos voltar certamente a falar sobre elas no próximo módulo, mas muitas vezes o cansaço, a pressão profissional, a dificuldade em gerir emoções favorecem respostas aqui um bocadinho mais impulsivas e há aqui uma maior sensibilidade, digamos assim, ao conflito. Ora, se eu estou mais cansada, se eu não tenho uma noite bem descansada, portanto os meus níveis de irritabilidade claramente que vão aumentar, a minha tolerância e a minha capacidade, se calhar, de ter um pouco mais de clareza e de fazer esta gestão emocional de uma forma mais saudável, vai acabar por diminuir precisamente por este stress que muitas vezes se vai acumulando, ok? E que muitas vezes pode resultar nestas respostas impulsivas, não é? Ou seja, não significa que muitas vezes não é aquilo que nós não pensamos, mas é a forma como nós o dizemos, ok? E muitas vezes a forma como nós o dizemos, mais do que o conteúdo, tem aqui um impacto negativo na outra pessoa. E não se coaduna efetivamente com a nossa forma de estar profissional, ok? Portanto, também tem que haver aqui uma reeducação, muitas vezes, para aquilo que é o nosso descanso, para aquilo que é a nossa organização no nosso dia-a-dia, uma organização profissional, o sermos um bocadinho mais cuidadosos com esta nossa gestão profissional. Parece-me aqui um tópico também muito importante depois a ser abordado com outra profundidade. Portanto, raramente o conflito surge do nada, não é? Tem que haver sempre aqui uma causa, um motivo, e normalmente existem fatores que se vão acumulando, que aumentam gradualmente esta tensão relacional. Portanto, qual é que será aqui a importância, não é? De encontrarmos estratégias para conseguirmos identificar e conseguirmos antever estes mesmos conflitos, estes mesmos fatores que nos podem, de algum modo, perturbar, não é? E tirar aqui o nosso equilíbrio. É muito, diria eu, não é? Mas também deixo aqui esta questão para podermos refletir. E até abordá-la depois na nossa sessão e-learning, porque de facto muitas vezes é estarmos alerta, não é, para estes pequenos fatores e irmos trabalhando isto de forma a não permitirmos que isto vá acumulando e que depois seja de muito mais difícil gestão para nós e para os outros. Portanto, deixo-vos aqui a atividade 6, está bem? Relativamente a este tópico das causas dos conflitos, que estará na plataforma e que deverá ser respondida igualmente no fórum.